Aleluias. Boa noite, igreja. Amo vocês. Quem que está feliz com Jesus aí, dá um grito aí, irmão. Nós somos barulhentos. Nós somos um povo barulhento, irmãos. Os visitantes, sejam bem-vindos. Tá, irmãos? A minha família está aqui, né? Uns amigos de trabalho. Não estranha não, nós somos meio doidos mesmo. Eu não quero gastar muito tempo. Quero ser bem... Vocês sabem que eu não sou pregador. Eu não sou um pregador e quando eu recebi o convite, eu disse, pastor, você tá certo mesmo? Ele, não, é você. Eu disse, amém. Nós estamos aqui para servir nesta casa, eu amo vocês. E eu sinto honrado de abrir essa primícia. São 7 dias, irmãos. E eu quero ser profético, irmão, creio, nesta noite. Quando Deus chamou Moisés, sobe no monte. Moisés ficou lá 7 dias. No 6º dia, obrigado, profeta. Quando Moisés subiu, a glória de Deus, a palavra do Senhor fala em Êxodo 24 que a glória de Deus, ela desceu como uma nuvem no monte e ali permaneceu. E Moisés ficou ali por 7 dias. E repare que a palavra do Senhor fala que no 6º dia, até no 6º dia, Deus não disse nada. Nada, Douglas. E eu meditando, se meu pai, 7 dias Moisés ficou ali, Adolfo. E até no 6º dia, e eu fiquei pensando, o que Moisés estava fazendo ali? E eu sou um cara muito pensativo. E eu imaginei Moisés diante daquela glória, contemplando a glória de Deus. Porque logo após o 7º dia, quando Deus brada, houve algo sobrenatural. Porque a glória de Deus mudou e foi vista como um fogo consumidor aos olhos de Israel. E nós temos 7 dias. Hoje o 1º dia. E a glória de Deus está aqui. E repare que logo após o 7º dia, Moisés ficou 40 dias. O que eu aprendo com isso? Eu preciso estar encharcado diante da glória de Deus para mim se fortalecer. Para mim, na minha caminhada, eu preciso estar sempre fervoroso e manter a chama acesa, a paixão acesa. E não há um caminho alternativo a não ser a permanecer neste lugar de glória, neste lugar de presença, nesse ambiente de presença. O Pai, Ele chama. E cabe a nós a nossa decisão. Eu escrevi algo aqui, eu quero, antes de entrar na palavra, eu quero passar para vocês. Talvez isso fale algo contigo também. No ano de 2021 se foi. Um ano onde vimos uma pandemia nos tentando parar, levando nós a um isolamento, sem afetividade, sem toque, sem abraços, trazendo prisões emocionais fortes, criando sofisma em nossa mente. O medo foi ganhando forças, foi se tornando um gigante indestrutível. Só ouvimos mortes e mais mortes, desesperos. Quantas morreram? Quantos lares destruídos? Quantas crises de ansiedade se afloraram? Quantos sentimentos de derrotas, fracassos afloraram na nossa alma? Mas não foi somente coisa ruim que nos aconteceu. Pense um pouco. Tivemos momentos de alegria, mesmo em lágrimas. Tivemos conquistas e vitórias em meio a esta guerra. Tivemos manifestações do reino de Deus em meio ao caos.
Quantas pessoas venceram o Covid? Esse altar aqui, nós tivemos testemunhos vivos do que Deus fez. E Deus não vai parar, igreja. Nada vai parar o reino de Deus em movimento. E Paulo vem e nos dá um rema do reino de Deus. Ele fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito. Aleluias. E começamos um novo ano. Te prepare, aleluias. A fé e a esperança permanece e está firmada em nós, em Cristo Jesus, pois fomos forjados a andar em fé na perspectiva dos céus. Aleluias. Eu estava lá assim, irmãos, e essas palavras fluíram de dentro do meu espírito, porque foi um ano muito doloroso para nós. Nós se afastamos, igrejas se fecharam e nós fomos para dentro de nossas casas. Muitos se deixaram de ter um relacionamento sadio como igreja, porque Deus, Ele é um Pai, e Ele é um Pai de toque. Façamos o homem a nossa imagem. Façamos o homem a nossa imagem. Quando Deus pega, forma o homem ali no Éden, em Gênesis, Ele começa a modelar. E eu olho para os dias de hoje. Se nós somos a imagem e semelhança do Pai, por que de tantas guerras, por que de tantas aflições, por que nós paramos? Há um lugar nele. E nesta noite, nós vamos aprender mais um pouco. Abra a sua Bíblia, vai projetar? Mateus 14, 27. Vamos ler no 22. Vamos começar por aqui, irmãos. Em 2021 Ele nos guardou. Quantas vezes nós cantamos aquela canção do Alessandro, pastor? Esconda-me em ti, esconda-me em ti, esconda-me em ti. E nós cantamos nesse altar, a igreja toda, fervorosa. E o Pai nos escondendo, nos guardando, nos livrando, nos fortalecendo. E muitas das vezes, nós não víamos. Parece que nós não ia conseguir. E todo mundo pedindo, cabe esse ano logo, acaba. Mas eu digo a vocês, os irmãos que nos assistem pela internet, vocês são vencedores. Aleluias. Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir à frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-os mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já à alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhe imediatamente, tende coragem, sou eu, não temas. Pedro lhe respondeu, Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas, até onde estás. E ele lhe disse, vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Aleluia. Até aqui, irmãos. É uma palavra muito conhecida. Jesus dá um comando para os discípulos, atravesse para o outro lado, e eles pegam um barco e vai. E nessa caminhada, nessa trajetória deles, uma tempestade muito forte.
começa a sacudir aquele barco, e eles começam a ficar com medo. E Jesus, ele vem andando por sobre as águas, e a palavra do Senhor fala que os discípulos, vendo Jesus, achou que era um fantasma. E Jesus vem tenta acalmar eles. Ei, sou eu, não temas, não temas. E Pedro, né, como sempre, ele sempre para frente, pastor Elton, ele fala: se é o Senhor, manda eu ter contigo. E Jesus libera uma palavra: vem. E Pedro, ele começa a andar sobre as águas. Pedro começa a andar sobre as águas. E a palavra do Senhor fala que ele, tendo medo, ele começa a afundar. E ele grita: Senhor, socorre. Eu aprendo duas coisas nesse texto. A primeira, eu perguntando para mim, mas se Pedro era um pescador, por que ele começa a afundar, ele começa a gritar a Jesus: Jesus, socorre-me. Pedro, ele simplesmente se negou a usar a força do próprio braço. Não, eu quero ser socorrido pelo meu Jesus. E como nós estamos falando de primícias, irmãos, o primeiro é o Senhor. É Ele que te ajuda. Eu não posso tentar a caminhar com a força do meu próprio braço. Você pode projetar o seu ano, sim, pode. Mas coloque o Senhor para te direcionar em tudo. Quando você pega os seus projetos e coloca diante dEle, você tira a primícia e diz: Senhor, o Senhor é o primeiro na minha vida. É o primeiro mandamento: amará o teu Deus com todas as suas forças. E às vezes a gente quer ser teimoso ainda, de deixar Jesus em último caso. E quando eu falo de Jesus, irmãos, não é para você vir no culto todo domingo. Não, é você realmente desfrutar dele todos os dias. Não deixar ele fora da sua vida nem um minuto, nem um instante. E a segunda coisa que eu aprendo aqui sobre Pedro, quando ele sentiu medo. Medo é o que, irmãos? Emoções. Eu não posso ser andado pela minha alma, porque a minha alma é enganosa. Eu preciso ser guiado pela palavra, porque a palavra do Senhor fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Quando eu ando caminhado por esta palavra, irmãos, tudo vai fluir normalmente. Jesus, ele vem e nos ensina algo muito precioso sobre o reino de Deus, sobre andar na perspectiva do reino dos céus. Ele disse: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente e vai descansar. Se você tem lançado a sua semente, descansa o teu coração. Se você fez o teu projeto de 2022, descansa. Eu sei que você tem sonhos, tem metas. Se você colocou diante do Pai, descansa o teu coração. Não deixa o medo deixar de você sonhar, porque você é a resposta. Nós somos a resposta deste ano. Você acha por que você está de pé? Porque você está diante de uma família. Nada de mundo você não sabe, mas há guerras dentro da minha casa. Você está lá como um libertador. O Senhor te chamou nós para, como eu disse, para andar com a perspectiva dos céus. E quando eu digo isso, é andar por fé, é romper em fé mesmo, irmãos. Ah, cara, e eu falo para você, andar pela fé é muito difícil. Eu me lembro, quando eu falo de fé, eu me lembro quando a minha menina de 8 meses operou. Irmãos, falar de fé é muito fácil, mas quando você precisa da fé, que o piso se abre, o chão, você não tem mais o chão para pisar, você se torna totalmente dependente da fé. Você tem que dar um passo, liberar a palavra: não, eu vou, porque eu já vejo. E é só aprendendo. A fé você precisa exercitar ela. Paulo fala assim: crie, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos.
Nós tivemos um ano, sim, foi ruim, muitas guerras, mas tivemos coisas boas também. Eu não posso focar naquilo que a minha vista vê, no que é temporal, como Paulo nos ensina. Nós temos que focar nas coisas que não se vê, que são eternas. Ei, olha aqui para mim, vai igual o pastor Daniel, olha aqui para mim. Você é condutor da presença de Deus. Você é ministro de uma nova aliança. Eu declaro que este ano você vai romper em fé. Você vai liberar destino, sim. Não pense que acabou. Olhe pela perspectiva dos céus. A autoridade foi dada para mim, para você. Você imagina Pedro, quando Jesus pergunta: quem diz que eu sou para os seus discípulos? Um diz: eu sou profeta, outro diz que é o Elias. E ele: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus libera a autoridade ali. E tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. A porta do inferno não prevalecerá contra esta igreja. Irmãos, a autoridade que nós temos. E vem o adversário de nossa alma, pelas circunstâncias, nos pegam e levam, tentando nos afundar só naquele que é temporal, que eu consigo só ver. E a fé, ela é além. Jesus falou assim: se vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, você dizer para este monte: a parte daqui para lá, ele vai. Fé, irmãos. Talvez, na verdade, eu declaro que a sua fé vai ser aumentada durante esses 7 dias. Eu vou romper na fé da fé em você. Quando você liberar uma palavra, na hora vai se cumprir, porque é céus na terra. Essa é a sua identidade. Essa é a nossa identidade. É você chegar e o Espírito Santo te dá o diagnóstico do cenário atual. E o Espírito Santo dizer, como falou para o profeta: Deus, eu imagino Deus ali: Ezequiel, pode reviver estes ossos? E o profeta: tu sabes. Então profetizas. Liberar palavras. Libera a palavra. Tem dia que você vai acordar, você vai estar mal, mas você não vive pelo que você sente. Você vive pela fé. Você vai se pôr de pé e vai dizer: eu estou bem, eu sou vencedor, eu sou um condutor da glória de Deus. Você acha porque Jesus diz: se vós creres na minha palavra, do seu interior fluirão, perdão a palavra, irmãos, fluirão, aleluia, saiu, rios. E eu sempre perguntei: mas qual que é o propósito de rios? Cida, rios não é para alimentar eu, é o próximo, é as pessoas, porque o princípio de todas as coisas é o amor. Então, quando o Senhor trazer aquelas pessoas cheias de pereba para você, cure a elas no nome de Jesus, porque Jesus disse assim: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. E Efésios 1:20, você pega lá, ele é o cabeça. Ele deu essa autoridade para mim e para você. De mundo, mas como eu rompo em fé, é você permanecer neste lugar, encharcado da presença dEle. Eu não sei porquê, mas durante essa semana eu fui afligido muito com tristeza, uma tristeza no meu ser que não passava. E eu sei que isso não é meu, isso não me pertence. E se alguém com esses sintomas, eu declaro a alegria do Espírito. Essa tristeza que tem te corroído por dentro, ela vai desaparecer na autoridade do nome de Jesus, porque você está no ambiente de glória. Jesus diz assim: se você crer nas minhas palavras e guardar os mandamentos do Pai, eu, meu Pai, faremos morada dentro de você.
Você imagina, irmãos, se eu creio, eu tenho a presença. Se nós juntos aqui, o nível de presença do Pai que está, você não precisa sentir, você precisa saber, você precisa entender aquilo que você carrega, e é a presença de Deus. Eu declaro, onde você põe as plantas dos pés, a mudança vai acontecer sim. Pessoas vão ser curadas da depressão, da ansiedade, sem você abrir a boca, porque você chegou e pisou a planta dos teus pés. A luz ela chega, ela dissipa as trevas, igreja. A luz ela não fica rebatendo com as trevas, não. Você é luz, e quando a luz chega, as trevas são dissipadas na hora. Pastor, mas por que Deus não acabou com a luz, com as trevas? Porque eu lembro com a palavra do pastor Diego liberou aqui. As trevas é como um pano, um fundo preto para destacar joias. Quando você vai comprar uma joia preciosa, está lá um fundo preto, é para destacar. Então Deus não tirou as trevas, não tirou as trevas, é para você destacar. Sim, sim. Vem Paulo em 2 Coríntios 4, 7. Ele colocou um tesouro em vaso de barro. Você acha que só você tem essas guerras, esse complexo de inferioridade? Ei, isso aí é o barro, é o vaso de barro. E Paulo fala coisa muito poderosa, para que a excelência não seja nossa, mas dele. É tudo sobre Jesus, irmãos. E quando você entende essa identidade que você carrega, que você é filho, e o Espírito Santo não te abandona pelos seus pecados, o Espírito Santo ele te ajuda. Convide Ele. Convide o Espírito Santo. Irmãos, quando eu entendi isso, eu ganhei fortalezas que não são minhas, o Pai me fortaleceu. Eu já entendo quando João fala: filhinhos, vós já venceste o pecado, já venceste o maligno. Tudo está feito, irmãos. A obra da cruz, tudo está feito. Tetelestais. Então desfruta. Desfruta de tudo que Jesus preparou para você. Se renda a esta presença. Eu te convido, Espírito Santo, me ajuda. Eu não dou conta, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. É Ele que vai te conduzir em todas as verdades, a um propósito, a um destino. E o Senhor nos traz essa noite a alinhar o nosso destino, porque você é um remidor dessa geração. O Espírito Santo quer usar você mesmo. Não te diminua. Todo dia você olha no espelho e respira fundo. Uau! Eu sou amado. Eu sou amado. Amado do meu paizinho. Que amor é esse? Aleluias. Como o pastor Sérgio disse, a fé é uma semente. Cara, quando você começa a andar em fé, você começa a liberar sementes. Quando eu digo andar em fé, Tiago fala que a fé sem obras, ela é morta. Não é para nós ficar deitados, eu tenho fé e esperar cair do céu, não. É você se mover na perspectiva dos céus, com as diretrizes do céu. Como eu disse no começo, Moisés estava lá, e quando Deus bradou do meio da glória, você vai ler no 25, Deus já começa a dar as diretrizes do tabernáculo. Cara, quando você entende isso, você entra neste lugar. O Pai te dá diretrizes. Aleluias. Pastor, mais um ano de 2020 passou e eu estou muito cansado.
Então você está no lugar certo. Porque Jesus disse: vinde a mim todos os cansados, e eu vos aliviarei. Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Guarda seu coração, não perca a sua paz. E essa é uma simples palavra que o Espírito Santo me deixou liberar para a igreja nesta noite. Eu quero orar com vocês. Entra neste lugar. Pedro ele estava ali, e ele disse: Senhor, socorre-me. E ele já tinha uma palavra, Jesus liberou uma palavra: vem. E cada um de vocês já receberam uma palavra de Deus, uma profecia que Deus vai fazer. Creia, creia, permaneça neste lugar, encharcados da presença de Deus. Permaneça, não deixe nada te parar durante este ano. Você é a resposta. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer que Ele quer usar você. Há uma obra inacabável que Ele começou e precisa terminar. Se renda a Ele. Se renda a Ele. Seja como Davi diante do gigante Golias. O propósito de Davi era só para levar uma comida para os irmãos. E Davi estava tão encharcado em Deus, irmãos. Ele chega, ele olha: quem que é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? E os homens estavam lá fardados, com as armaduras, pastor, espada e tal. Aí chega aquele homem lá, franzininho. Olha o que o entendimento faz, irmãos. Quem é esse circunciso? Ele já tinha matado um urso, um leão. Então ele conhecia a identidade dele. Hoje eu e você, nós temos uma aliança. Jesus morreu por mim, por você. Pastor, mas eu estou longe. Não. Efésios 1:13 diz que o Espírito Santo nos selou. Pode correr, filho. Mas tem dias que você vai acordar na madrugada chorando, querendo Ele. Você vai se sentir vontade de orar. Porque Ele vai estar clamando: filho, vem para mim. Se renda a essa presença. Chega de lutar com a força do próprio braço. Entra diante desta glória. Aleluias. Quero convidar vocês a se colocar de pé. Temos alguns minutinhos. Você que sentiu no seu coração que precisa ser cheio, ser encharcado dessa presença, desta glória. Não, Edmundo, eu preciso entrar neste lugar. Quero convidar você aqui à frente, nós vamos orar por vocês. Os pastores vão empunhar as mãos sobre ti e liberar o fogo, a glória de Deus, porque esse é o desejo do Pai. O Senhor fala que nos últimos dias o amor de muito esfriaria, mas não acabaria. O Pai quer usar você para aquecer esse amor novamente. Você é um libertador. E você tem uma palavra sobre Deus na sua vida. A palavra de Deus é: vem. Vem para mim, o Senhor te chama. Não tenta correr da presença dEle. Irmãos, e que eu acho mais lindo quando nós entramos diante da presença de Deus.
Ele começa a revelar o nosso ser. Jesus diante de uma mesa, na última ceia, Jesus fala assim: um de vocês vai me trair. Havia um traidor na mesa. Jesus não expulsou o Judas da lei. E diante da presença de Jesus, os discípulos começaram a perguntar: é eu, Senhor? Ninguém apontou ninguém, irmãos. Porque a presença de Deus, ela mostra quem nós somos. E você entende que você precisa do Espírito Santo. Você precisa da presença de Deus. Você não vai encontrar descanso em lugar nenhum. Depois vocês leiam Hebreus 4, o descanso sabático de Deus. Ele é um descanso. Quando eu não entro nesse lugar de descanso, eu entro num nível de incredulidade, porque eu não acredito mais nos profetas, eu não dou mais crédito na palavra. Então o vazio começa a tomar conta do meu ser, e o coração começa a gelar, e a fé começa a morrer. O adversário quer isso, quer que a sua fé morra, porque ele sabe do potencial que você tem. Ele sabe. Obrigado, Espírito Santo. Eu vejo irmãos aqui, irmãs, e quando abre a boca, irmãos, o inferno treme. E o diabo tem te paralisado para você não orar, não liberar palavras no reino do Espírito. Mas em nome de Jesus, o fogo do Espírito Santo vai te aquecer nesta noite. Você vai ser reaceso, sim, em nome de Jesus, porque é um novo ano. Sim, sim, em nome de Jesus.